Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do Spotify, você que está vindo do canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Seja um missionário digital. Bota piscando aí, produção. Missionário digital, bota piscando aí, porque você precisa se comprometer com tudo que você tem recebido. Você acha que Deus está te dando as coisas por dar, para você ficar bem gordão? Bem gordão, cheio da palavra? Não, Deus está te dando palavra para que você seja cheio dessa palavra e você transborde essa palavra para outras pessoas. E uma maneira simples, prática, objetiva é: aperta no aviãozinho e compartilha essa palavra com milhares de pessoas, porque começa por um, e um passa para 10, 10 passa para 100, 100 passa para 1000, e aí vai, e é um crescimento exponencial. Se você ainda não assistiu os outros episódios, temos na plataforma disponível a você episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos no último episódio hoje, mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de falar sobre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Não, isso é só um petisquinho para você, querido e querida. Eu quero que você mergulhe nesse texto. Isso é para chamar a tua atenção. Sabe quando a gente entrega um prato bem bonito que você olha, uau, mas aquilo ali só é a entrada, querido. Ainda tem um prato principal e a sobremesa. Então deixa eu te falar, isso que eu tô te dando é a entrada, meu querido, minha querida. Ainda tem o prato principal, a sobremesa. Então corre lá, mergulha no Evangelho de Lucas. Se você não assistiu os outros episódios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assista, depois você volta pra cá, porque você não pode e não deve perder nada. E se você decidiu, caramba, tô amando isso aqui, quero estudar mais, tomei minha atitude de seguir Jesus e mergulhar profundo, você pode acessar nesse descritivo desse vídeo o guia de estudo e o devocional diário em PDF. Ambos os materiais em PDF você baixa, deixa no teu computador e você vai ter esse material prontinho aí para você estudar a hora, o dia e quantas vezes precisar. Amém? Então bora que bora. O episódio de hoje é a ressurreição e a grande comissão. E o texto que nós vamos ler hoje está em Lucas capítulo 24, versículo 6 da versão NVT, nova versão transformadora. O texto é curtinho, mas fala profundamente. Olha lá, ele não está aqui, ressuscitou, meu filho, ele ressuscitou. E me lembra isso muito. 2 episódios que me lembram isso é os discípulos do caminho de Emaús, que você já conhece, a gente já falou muito sobre esse texto. Eles sabiam, eles andavam com Jesus, eles sabiam que Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. Eles estavam no exato 3º dia, indo para Emaús, e um com o outro conversando a respeito da morte de Jesus, como se não houvesse mais salvação, como se não houvesse solução para alguém que morreu, mas que tinha falado o tempo todo que ressuscitaria ao 3º dia. E é interessante como os discípulos, eles não entenderam, eles entenderam depois que Jesus cumpriu a palavra. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós, infelizmente, ouvimos a palavra, entendemos, mas na hora de praticar a gente não consegue, porque não faz sentido pra gente. E quando tudo se cumpre, a gente, uau, agora eu entendi. O ser humano ele tem uma necessidade de entender para fazer, mas nós que caminhamos por fé, nós declaramos antes que aconteça. Nós trazemos o futuro para o presente. Quando nós nos movemos em fé, nós trazemos o futuro para o presente. É por isso que é tão importante, gente, a gente saber o que Deus pensa a nosso respeito. Nós termos comunhão com Ele, relacionamento com Ele, porque a gente sabe o que Ele tem para nós. Jesus resistiu a tudo isso e você vai ver ao longo de todos os episódios. Por favor, vai lá, assiste os episódios, por favor. Vai lá, assiste o episódio. Jesus resistiu a tudo, a todas as tentações, as pressões, as opressões, até no momento da morte, como foi uma morte sofrida, né? Tudo que ele passou de humilhação, de vergonha, de dor, foi tudo, gente. Ele resistiu porque ele sabia quem Deus era e sabia que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, sem que antes ela cumpra o propósito pela qual ela foi enviada. Essa é a verdade. Como ele sabia disso tudo, ele não negou essa verdade. Então, se você conhece a Deus, se você tem profundidade no Evangelho, na palavra de Deus, isso é tão essencial como comer e beber para não morrer, como dormir, como ter saúde. Presta atenção, isso é tão importante, porque você tem independência. Independência do quê, meu Deus? Independência em buscar a Deus. Quando você sabe quem Deus é, quando você sabe onde buscar a Deus, você não precisa das pessoas para te levar lá, você vai lá, você está lá o tempo todo, você tem aquele caminho
na palma da tua mão. Eu sei como buscar a Deus, eu vou buscá-lo. E você conhece a Ele, e você sabe que a palavra que Ele falou para você, ela te garante que você não vai morrer, que você vai viver, que você vai continuar crescendo, que você vai continuar existindo, porque existe promessa a se cumprir de um Deus que não falha e não mente. Amém? Então, Jesus, ele resistiu a tudo isso e cumpriu o seu propósito de morte, porque ele sabia que ele ia ressuscitar, gente. Não foi uma piadinha, uma conversinha de esquina, não. Deus falou, você vai ressuscitar ao terceiro dia. Vai, morre por esse povo, sacrifica por esse povo, mas ao terceiro dia você vai ressuscitar. Você vai vencer a morte, você vai voltar a morar comigo aqui. E esse povo todinho vai ser chamado filho de Deus. Esse povo somos nós, glória ao nome do Senhor. Então a ressurreição de Jesus é a maior vitória da história. Você pode falar de qualquer homem ou mulher que foi vitorioso na história ou que é um exemplo para a sua vida, mas como Jesus, nenhum deles foi. Ele venceu a morte e nos deu a vida eterna. Quero deixar 3 pontos importantes para você antes de terminar. Ponto 1, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. O texto diz aqui, ele não está aqui. Ele não está aqui. Ninguém encontrou ele. Ninguém encontrou ele aqui. Pelo contrário, ele foi encontrado ressurreto. Glória ao nome do Senhor, porque ele ressuscitou. Então, Jesus está vivo. Diz para a pessoa que está do seu lado aí no carro, na escola, em qualquer lugar. Jesus está vivo. Você sabia que Jesus está vivo? Jesus está vivo. Sua ressurreição, ponto 2, sua ressurreição nos dá esperança. Então, a nossa esperança está no Senhor, no cumprimento da palavra dele sobre a nossa vida, assim como Jesus é o nosso exemplo. Ele continuou firme, porque ele sabia que quem prometeu é fiel para cumprir. E terceiro lugar, ele nos chama a espelhar essa boa notícia para outras pessoas, ou seja, compartilhe essa boa notícia com outras pessoas. Que o Senhor possa encher teu coração dessa alegria, de saber que você é filho de um Deus que não mente, não falha e não muda de ideia, porque ele é fiel. Um beijo grande para você, Deus te abençoe e semana que vem tem mais. Será sobre que tema, hein? Fica comigo que você vai saber. Um beijo para você, tchau, tchau.